Olá, alunos! Bom, como na aula passada a gente estudou cinética química e a gente estudou os fatores que influenciam na velocidade das reações, a gente estudou colisões, que a gente precisa de colisões eficazes e colisões efetivas, a gente estudou que a gente precisa de uma energia de ativação, que é a energia mínima necessária para que uma reação aconteça. E como eu falei na aula passada, na aula de hoje a gente vai resolver algumas questões, tá? Algumas questões de cinética, algumas que foram cobradas pela prova do Enem, que é a prova que nós vamos fazer no final do ano ou no início do ano, de acordo com a data que eles determinarem, certo? Então, nós estamos na nossa aula 14 e a gente vai resolver um pequeno exercício. Bom, a questão de número 1 diz o seguinte: alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. Uma dica para vocês. Quando a questão já começa falando sobre rapidez das reações, tá? Falou de rapidez das reações cinética química. Aí nós temos, a seguir, destacam-se 3 exemplos no texto da preparação e da conservação de alimentos. Então, nós temos aqui, 1. A maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Então, nós temos aqui falando sobre a conservação de alimentos e falando que esses alimentos são conservados quando são submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações, que contribui para a degradação de certos alimentos. Bom, gente, falou em rapidez das reações, lembra, cinética química, que é a parte da química que vai estudar essa velocidade com que as reações acontecem. Existem alguns fatores que influenciam na velocidade das reações. Vamos lembrar aqui. Quais são esses fatores? Concentração de reagentes. Quanto maior a quantidade de reagentes, mais rápida a nossa reação. Quanto menor a quantidade de reagentes, mais lenta a nossa reação. 2. Temperatura. Quanto maior a temperatura, mais rápida a minha reação. Quanto menor a temperatura, mais lenta a minha reação. Tudo bem? Aí nós temos fator que influencia na velocidade das reações. 3. Superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, ou seja, quanto maior a parte de reagentes entra em contato uns com os outros, mais rápida a nossa reação. Quanto menor essa quantidade, mais lenta a reação. E por fim, a gente tem catalisador, tá? Que é uma substância que vai ser adicionado com o efeito simplesmente de acelerar a reação, mas não será consumido na mesma. Então, lembrou de rapidez das reações? Lembra desses 4 fatores, tudo bem? No nosso exemplo 1 aqui, está falando sobre produtos alimentícios que se conservam por muito mais tempo quando são submetidos à refrigeração. Refrigeração, eu estou fazendo o quê? Diminuindo a temperatura. Temperatura é um fator que influencia na velocidade da reação? Então, no nosso exemplo 1 aqui, nós podemos dizer que o fator que vai influenciar na velocidade da nossa reação é a temperatura, tá? 2. Um procedimento muito comum utilizado em práticas culinárias é o corte dos alimentos para acelerar seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. Vamos pensar um pouquinho. Professora, aqui também vai ser temperatura porque está falando de cozimento de alimentos. Prestem atenção, gente. Eu estou falando de um procedimento muito comum, tá? Um procedimento muito comum utilizado na culinária é o corte dos alimentos, ok? Então, eu vou cortar meus alimentos para eles conseguirem cozinhar de forma mais rápida. Eu não falei que eu estou aumentando a temperatura, eu só falei que eu vou cortar os alimentos. Se eu vou cortar os alimentos, eu vou aumentar o quê? Superfície de contato. Por que eu vou aumentar a superfície de contato, professora? Porque eu vou ter mais partes entrando em contato para poder cozinhar, para poder chegar finalmente no meu produto formado, do que se eu tivesse meu alimento inteiro, certo? Então, eu estou aumentando a superfície de contato. 3. Na preparação de iogurtes,
Adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Quase não sai, gente. Lácteas. Bom, gente, tem um nome muito importante aqui no 3, que é enzimas. E enzimas são o quê? Catalisadores biológicos que aceleram as reações químicas. Então, na 1 nós temos refrigeração, que envolve temperatura. No 2 nós temos corte de alimento, que aumenta a nossa superfície de contato. E no 3 nós temos a adição de enzimas, que são catalisadores naturais. Então, nós temos aqui, já dá para determinar a alternativa correta, porque nós temos temperatura, superfície de contato e catalisador. Letra certa, letra C. Acredito que todo mundo acertou essa questão. Questão de número 2 diz assim: o sulfeto de mercúrio foi usado como pigmento vermelho para pinturas de quadros e murais. Esse pigmento, conhecido como vermilion, escurece com o passar dos anos, fenômeno cuja origem é alvo de pesquisas. Aventou-se a hipótese de que o vermilion seja decomposto sobre a ação da luz, produzindo uma fina camada de mercúrio metálico na superfície. Essa reação seria catalisada por um íon cloreto presente na umidade do ar. Tá? Segundo a hipótese proposta, o íon cloreto atua na decomposição fotoquímica do vermilion. Gente, a nossa questão, ela já está dizendo que nós vamos utilizar um catalisador. Então, nós temos aqui, ó. Essa reação seria catalisada por um íon cloreto. Então, eu vou utilizar um catalisador para acelerar a minha reação. Tudo bem? Então, a questão continua dizendo o seguinte: segundo a hipótese proposta, o íon cloreto atua na decomposição fotoquímica do vermilion como? Como é que esse catalisador atua para acelerar a minha reação? Tá? Eu quero saber como um catalisador vai atuar. Se vocês tiverem assistido com atenção na aula passada, não vai ser difícil. Nós temos aqui letra A. Reagindo como agente oxidante. Gente, nós estamos falando de cinética química, o uso de catalisadores. Quando a gente tem um agente oxidante, um agente redutor, a gente está falando de outro conteúdo da química, tá? Que não tem a ver com cinética, ok? Aqui é quem um participante vai oxidar, um participante vai reduzir. A gente está falando de oxirredução, não tem a ver com cinética, com a velocidade das reações. B. Deslocando o equilíbrio químico. Gente, deslocamento do equilíbrio químico é um conteúdo que está em equilíbrio, tá? Nós não temos equilíbrio, nós temos uma reação. Equilíbrio é quando uma reação está sendo formada, tanto produtos estão se transformando em reagentes, como os reagentes estão se transformando em produtos. Não é o que acontece aqui na nossa questão 2. Letra C. Diminuindo a energia de ativação. E um nome interessante, ó. Energia de ativação. Gente, na aula passada eu falei para vocês o que um catalisador faz. Um catalisador acelera a reação sem ser consumido. Mas como que um catalisador consegue acelerar uma reação? Diminuindo a energia de ativação. Se eu consigo diminuir a energia de ativação, eu consigo ter uma reação mais rápida, porque eu preciso de menos energia externa para poder formar os meus produtos, ok? Letra D, precipitando o cloreto de mercúrio. Se a gente fizer um precipitado, a gente não vai ter uma velocidade da reação, tá? Absorvendo a energia da luz visível. Um catalisador, no caso, não seria isso que um catalisador faria. O catalisador acelera a velocidade da reação, diminuindo a sua energia de ativação. Sem sombra de dúvidas, alternativa correta, alternativa C. Terceira questão, diz o seguinte: há processos industriais que envolvem reações químicas na obtenção de diversos produtos ou bens consumidos pelos homens. Determinadas etapas de obtenção desses produtos empregam catalisadores químicos tradicionais
que têm tido, na medida do possível, substituídos por enzimas. Em processos industriais, uma das vantagens de se substituírem os catalisadores químicos tradicionais por enzimas decorre de estas serem. Gente, nessa questão, eu estou falando também sobre catalisadores. A questão foi bem clara aqui. Então, está falando que determinadas etapas para a obtenção desses produtos empregam-se catalisadores químicos tradicionais, que têm sido, na medida do possível, trocados, substituídos por enzimas, tá? Então, nós temos aqui. Uma das vantagens de substituição desses catalisadores químicos por enzimas está no fato do que a gente acabou de ver que um catalisador ele acelera a velocidade da reação sem ser consumido no processo. Então, por que seria mais viável? Qual é a vantagem de trocar um catalisador químico por uma enzima? Letra A. No caso deles serem consumidos durante um processo. Letra B. Compostos orgânicos e biodegradáveis. Letra C. Inespecíficos para os substratos. Letra D. Estáveis em variações de temperatura. Ou letra E. Substratos nas reações químicas. Gente, no caso aqui, os catalisadores químicos vão ter uma vantagem em ser trocados por enzimas, por conta que enzimas são compostos orgânicos biodegradáveis, ou seja, não vão fazer mal nenhum para o meio ambiente, tá? Consumidos durante o processo, nem catalisador químico, nem enzima, nem qualquer substância que tenha a capacidade de ser utilizada como um catalisador vai ser, tá? Então, eu não tenho aqui, catalisadores não são consumidos nas reações, tá? Nunca respondam isso. Catalisador só tem uma função, acelerar a reação. Como é que ela acelera a reação? Um catalisador acelera a reação diminuindo a energia de ativação. Se eu diminuo a energia de ativação, eu acelero a minha reação. Então, nós temos aqui de letra certa, letra B, tá? Compostos orgânicos biodegradáveis, que são enzimas, não vão fazer mal para o nosso ambiente. Questão de número 4, diz assim. A hematita, além de ser utilizada para a obtenção do aço, também é utilizada como um catalisador de processos químicos, como na síntese da amônia, importante matéria-prima da indústria agroquímica, tá? O uso da hematita viabiliza economicamente a produção da amônia. Por quê? Letra A. Diminui a rapidez da reação. Letra B. Diminui a energia de ativação da reação. Letra C. Aumenta a variação de entalpia da reação. Letra D. Aumenta a quantidade de produtos formados. Ou letra E. Aumenta o tempo do processamento da reação. Gente, nós estamos falando de um composto e esse composto é a hematita, tá? E a questão me diz que, além de ser utilizado para a obtenção do aço, também é utilizado como um catalisador de processos químicos. Falei para vocês que catalisador seria um nome bem comum, tá? Então, catalisador de processos químicos. Determinei o nome de catalisador, eu tenho que determinar o que um catalisador faz. O que um catalisador faz, gente? Acelera a nossa reação. Um catalisador é consumido na reação? Não. Um catalisador faz o quê? Diminui a energia de ativação para que a reação aconteça de forma mais rápida. Então, nesse caso, não temos dúvida. Diminui a rapidez da reação? Gente, catalisador acelera. Como é que eu vou diminuir a rapidez? Não pode. Letra B. Diminui a energia de ativação da reação? Letra certa, tá? Letra B corretíssima, sem sombra de dúvidas. Letra C. Aumenta a variação de entalpia da reação? Gente, catalisadores só mostram um caminho mais fácil, tá? Ele vai alterar a energia de ativação, não vai mudar aí a nossa variação de entalpia. Ah, professora, eu tenho uma reação com catalisador e uma reação sem catalisador. A minha variação de entalpia muda? Não, gente, a variação de entalpia não muda. A variação de entalpia vai continuar sendo a mesma, porque o que interfere na variação de entalpia é simplesmente energia dos produtos e energia dos reagentes, tá?
aumenta a quantidade de produtos formados, ele acelera, tá? Mas se eu vou formar uma quantidade de produtos X, eu não tenho como aumentar essa quantidade. Só vou acelerar a formação daquela quantidade X de produtos que já iria ser formado. E aumenta o tempo necessário, o tempo de processamento da reação? Não, eu diminuo o tempo de processamento da reação, tá bom? Então, letra certa, letra B. Questão número 5. O milho verde, recém-colhido, tem um sabor adocicado. Já o milho verde comprado na feira, 2 dias depois de colhido, não é mais tão doce, pois cerca de 50% dos carboidratos responsáveis pelo sabor adocicado são convertidos em amido nas primeiras 24 horas. Para preservar o sabor do milho verde, pode-se usar o seguinte procedimento em 3 etapas. Ok. Primeira, descascar e mergulhar as espigas em água fervente por alguns minutos. 2. Resfriá-las em água corrente. E 3. Conservá-las na geladeira. A preservação do sabor original do milho verde pelo procedimento descrito pode ser explicada pelo seguinte argumento. Letra A. O choque térmico converte as proteínas do milho em amido até a saturação. Este ocupa o lugar do amido que seria formado espontaneamente. Letra B. A água fervente e o resfriamento impermeabilizam a casca dos grãos de amido, impedindo a difusão de oxigênio e a oxidação da glicose. Letra C. As enzimas responsáveis pela conservação desses carboidratos em amido são desnaturadas pelo tratamento com água quente. Letra D. Micro-organismos que, ao retirarem nutrientes dos grãos, convertem esses carboidratos em amido são destruídos pelo aquecimento. Ou letra E. O aquecimento desidrata os grãos de milho, alterando o meio de dissolução, onde ocorreria espontaneamente a transformação desses carboidratos em amido. Gente, nós estamos falando dessa transformação. Então, com a mudança da temperatura, nós vamos fazer o quê? As enzimas responsáveis por esse processo, por essa transformação, são desnaturadas pelo tratamento com água quente, depois colocadas na refrigeração para diminuir a velocidade da nossa reação química, tá? Então, letra certa, letra C. Questão de número 6. Diz assim. O Departamento de Agricultura americano aprovou a venda de uma maçã geneticamente modificada, que nunca fica marrom depois de cortada. O processo de escurecimento da marrom comum pode ser representado pela reação entre fenol e a enzima polifenol oxidase, PPO, presentes na maçã conforme a reação química esquematizada abaixo. De modo com essas informações, pode-se afirmar que a maçã geneticamente modificada, letra A, produz baixíssima quantidade de enzima polifenol oxidase, dificultando a ocorrência da reação responsável pelo seu escurecimento quando exposta ao oxigênio atmosférico. Gente, o que acontece aqui? Nós temos uma maçã geneticamente modificada. Nós sabemos que esses alimentos geneticamente modificados estão sendo produzidos cada vez mais no mercado e estão aí para melhorar, tá? Até agora não foram divulgados tantos estudos assim que prejudicam tanto os nossos alimentos. Prejudicam, mas eles não divulgam tantos estudos assim. Então, nós temos que essa maçã modificada, ela nunca fica marrom, tá? Ela não vai ficar marrom depois de cortada. Que é isso que acontece, quando a gente corta uma maçã, logo ela escurece, tá? O processo de escurecimento de uma maçã, ele vai explicar como é esse processo. Ocorre uma reação entre o fenol e a enzima, que essa enzima é o PPO presente na maçã, conforme a reação especificada abaixo, ok?
Então, eu tenho uma maçã geneticamente modificada que não vai ficar marrom. E a questão me explica o processo de escurecimento. Então, eu vou ter uma reação do fenol com o PPO, tá aqui. Ops, não deu pra ver. Eu vou ter uma reação presente na maçã conforme esquematizado. Então, tá aqui, eu vou reagir. De acordo com essas informações, pode-se afirmar que a maçã geneticamente modificada, letra A, produz baixíssima quantidade de enzima polifenol oxidase, dificultando a ocorrência da reação responsável pelo seu escurecimento quando exposta ao oxigênio atmosférico. Gente, a maçã geneticamente modificada, ela não escurece, tá? Ela nunca fica marrom depois de cortada. Se ela não fica marrom, é porque ela produz muito pouca quantidade dessa enzima polifenol. Se ela produz em pouca quantidade, essa enzima que vai fazer com que ela fique marrom. Então, por isso que não acontece. Aqui nós temos a letra certa dessa questão de número 6, letra A. Mas a gente vai analisar as outras afirmativas. Na letra B, nós temos reage com o oxigênio presente no ar, o que inibe o processo de oxidação. Gente, se eu tenho uma reação com o oxigênio presente no ar, com esse PPO produzido em grande quantidade, tá? Então, eu vou ter, sim, o processo de escurecimento da maçã, que é isso que a gente diz. A gente tem uma maçã oxidada, por isso que ela fica com aquela coloração amarronzada. Não é isso que acontece na geneticamente modificada. Letra C, nós temos estando em temperatura ambiente, não escurece, já que o processo de oxidação só acontece em altas temperaturas. Gente, o processo de oxidação, ele acontece na presença de oxigênio. Tanto faz ser dia, noite, ser frio, quente, ser um ambiente iluminado, ser não iluminado. O que vai acontecer? A reação de oxidação precisa unicamente do oxigênio. Eu não tenho que ter uma temperatura adequada, um local adequado, iluminação adequada, não. Tem a ver com o oxigênio, tá bom? Então, não. Letra D. Quando cortada, libera a enzima polifenol oxidase e os compostos fenólicos que entram em contato com o oxigênio formando outros tipos de compostos conhecidos como ácidos carboxílicos. Gente. Se eu corto uma maçã geneticamente modificada e essa maçã, ela forma como produto ácidos carboxílicos, cuidado, que essa maçã vai fazer mal à nossa saúde, tá? Dependendo da quantidade de ácido carboxílico que seria formado, não vai fazer bem, ok? Então, não é isso que acontece, tá? Letra E. Em contato com o oxigênio, libera a enzima polifenol oxidase, o que impede o escurecimento. Gente, é justamente essa enzima que vai provocar o escurecimento. Então, não pode ser letra E, ok? Só explicando o porquê de não poder ser essas alternativas. A gente já tem que dar a sexta questão, letra certa é letra A. Questão de número 7. A questão de número 7 diz o seguinte. A reação de adição nucleofílica de dienos conjugados pode levar à formação de produtos 1,2 substituídos ou 1,4 substituídos, dependendo das condições de temperatura e de estrutura do reagente. A figura mostra o diagrama de energia em função da coordenada de reação para a adição de ácido bromídrico a 1,3-butadieno. Tá. Ele me dá um gráfico de energia, me diz que eu tenho uma reação entre 1,3-butadieno com ácido clorídrico, eu vou formar um produto 1 e um produto 2, tá? Me dá aí caminhos para essas reações. Com base nessa figura, sejam feitas as seguintes afirmativas. Afirmativa 1. O produto 1,2 deve ser formado mais rapidamente que o produto 1,4. Gente, vamos analisar o gráfico um pouquinho. O que nós temos no gráfico? Nós temos aqui, ó, reagentes. E nós temos que nessa reação nós formamos 2 produtos, certo? Temos 2 produtos formados. Então,
De início, eles vão percorrer o mesmo caminho. Eu tenho aqui um caminho. Chegou nesse ponto, eu vou percorrer dois caminhos diferentes. Eu tenho um caminho 1 e eu tenho um caminho 2. Lembra desses caminhos e lembra de uma coisa: energia de ativação, energia mínima necessária para que uma reação aconteça. Quanto menor a minha energia de ativação, mais rápido a minha reação vai acontecer. Então, entre esses dois, quem é que precisa de menor energia? Deixa eu modificar a cor aqui. Olha o seguinte, eu tenho esse caminho que precisa de menos energia. Então, quem que vai ser formado primeiro? Produto 1,2. Sendo assim, o 1, verdade, ó. O produto 1,2 deve ser formado mais rapidamente. Sim, por quê? Porque a energia de ativação necessária para formar ele é menor do que para formar o produto 1,4, tá? Então, nós temos isso. Afirmativa 2. O produto 1,4 é termodinamicamente mais estável que o produto 1,2? Professora, como é que eu vou saber quem é mais estável e quem é menos estável? Gente, bem simples. Só olhar para os nossos compostos. A gente tem o produto 1,4 e a gente tem o produto 1,2. Nós temos aqui, ó, coordenada da reação, que é o caminho que a minha reação percorre. E aqui nós temos o quê? Energia livre. Gente, quem tem menos energia é termodinamicamente mais estável. Então, quem é que tem menos energia? É o produto 1,4 ou é o produto 1,2? Vamos ver aqui, ó. Produto 1,4 e o produto 1,2. Vamos ver se eu... Eita, que eu faço de maneira reta. Podemos determinar que o produto 1,4 tem menor energia, sendo assim termodinamicamente mais estável, tá bom? Então, também está correta a afirmativa 2. Afirmativa 3. Independentemente da temperatura da reação, a formação de um intermediário comum a partir da qual os produtos são formados? Alguém lembrou o que é intermediário? Vamos lembrar. A gente precisa de colisões. As nossas colisões para formar nossos produtos precisam ser colisões efetivas ou eficazes. Eu preciso de uma energia mínima necessária, que é chamada de energia de ativação. E toda e qualquer reação vai formar um intermediário, que também pode ser chamado de complexo ativado. Aqui na afirmativa 3, está dizendo que, independente da temperatura da reação, vai haver a formação de um intermediário comum para os dois produtos. Vamos ver aqui o que acontece. Gente, eu tenho duas curvas, tá? Essas duas curvas aqui simbolizam que eu vou ter duas energias de ativação. Essas duas curvas simbolizam nada mais e nada menos que eu vou ter duas etapas para que a minha reação aconteça, tá bom? Então, eu vou ter uma etapa 1, que é essa aqui, ó. E eu vou ter uma etapa 2. Gente, eu tenho os meus reagentes e eu vou formar um complexo ativado. Esse complexo ativado aqui, ó, representado por 1, ele vai ser comum para ambos os produtos formados. Agora, já o complexo ativado que a gente pode ter aqui no momento 2 é um complexo ativado diferente, tá? Por que é um complexo ativado diferente? Porque eu tenho uma reação catalisada e eu tenho uma reação sem ser catalisada, tá bom? Mas eu tenho, sim, ó, independente da temperatura da reação, vai haver a formação de um intermediário comum. Sim, aonde, professora, que eu vou ter esse intermediário comum? Nesse ponto 1 aqui, eu vou ter esse intermediário comum para ambos os produtos. Então, também está correto. 4. Se a temperatura for suficiente para fornecer energia dos reagentes intermediários para formar os produtos, mas não for suficiente para reverter produtos em intermediário, o produto 1,2 será formado majoritariamente? Como assim, professora? Gente, vamos dizer aqui, ó, vamos ler novamente. Se a temperatura for suficiente para fornecer energia dos reagentes intermediários para formar os produtos, mas não for suficiente para reverter produtos em intermediários, o produto 1,2 será formado majoritariamente? Sim, gente. Por quê? Porque ele é catalisado. Ele precisa de uma energia menor para poder
ser formado. Se ele precisa de uma energia menor para poder ser formado, ele vai ser formado de forma mais rápida e assim ele vai ser o produto formado majoritariamente, que é o em maior quantidade. Então, nós podemos dizer que todas as alternativas estão corretas, tá? Bom, gente, a gente resolveu 7 questõezinhas sobre cinética química. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha ficado claro. Se não tiver ficado claro nenhuma questão, tira print, tira foto, me manda que eu tiro dúvidas, tá? A gente vai resolver mais questões sobre esse conteúdo, que eu queria trazer aqui mais questões teóricas sobre o que a gente viu, sobre fatores que influenciam na velocidade das reações e como é que essas questões são cobradas no Enem, tá bom? Então, eu trouxe aqui algumas questões, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam todos bem, fiquem com Deus e até a próxima aula.